Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula aqui no nosso canal. Esse canal é um canal que aqui nós falamos de espiritismo e essa é uma aula de espiritismo nível básico, linguagem bem simples para falar sobre espiritismo e estudar juntos aqui. Nós vamos então passar por uma reforma íntima também, né? E o processo de reforma íntima a gente tem lendo o Sinal Verde. Então a gente lê o Sinal Verde, fala um pouquinho, explica, conversamos aqui juntos e aí vocês podem participar através dos comentários. Eu prometo tentar responder a todos, mas deixem seus comentários, é sempre muito bom, é sempre muito legal. Aproveitando, deixa seu like também e se inscreva no canal, para que você seja avisado dos próximos vídeos, tá? Então, esse é um estudo sequencial, é um estudo que nós já estamos na aula 6. Essa aqui é a aula 6, né? E o nosso objetivo é fechar o livro dos Espíritos aí todinho, né? De ponta a ponta. Nós já estamos aqui essa aula nós vamos até a questão 49, né? Então, assista às aulas anteriores, se você não assistiu, é sempre muito importante, porque a primeira aula, por exemplo, do ensino básico, a gente fala sobre o que é o Espiritismo. Então, se você está começando agora, não conhece muito bem o que é Espiritismo, né? Então, vale a pena você assistir essa aula, é a primeira aula, o que é Espiritismo. A segunda aula também é muito importante, é uma aula que a gente fala sobre o que é e como fazer o Evangelho no lar. Então, não perca, se você perdeu essas duas, depois teve a aula 3, aula 4, aula 5, e essa é a aula 6, tá? E vamos em frente. Muito bem, então a gente sempre faz isso, a gente sempre lê o Sinal Verde, depois a gente lê o Livro dos Espíritos, e aí, se der tempo, a gente comenta aqui os conceitos básicos do Espiritismo que a gente falou na leitura, ou que a gente viu, ou que estão aí na lista aí que eu previamente coloquei aí para a gente estar passando, tá bom? Ok, vamos em frente então, começar então a aula de hoje, lendo o Sinal Verde. E a leitura de hoje é No Recinto Doméstico. Então a gente vai ler No Recinto Doméstico do livro, que eu recomendo muito que vocês tenham. São leiturazinhas pequenas, curtas, né? Boa também para usar de abertura no Evangelho no Lar. E essa leitura, ela, então, vamos lá. O título dela é No Recinto Doméstico. Bondade no campo doméstico é a caridade, começando de casa. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Utilize os pertences caseiros, sem barulho, poupando o lar a desequilíbrios e perturbações. Aprenda a servir-se, tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar na queixa. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel pede tão somente uma palavra calmamente para ser resolvido. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência.
Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura, seja a quem seja. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência, com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Bom, um texto simples não é um texto complexo, mas com muitos pontos aí de aprendizado, né? Eu diria até que talvez não seja aprendizado. Todo mundo tem já esses conceitozinhos guardados dentro de si, né? Bondade, falar com calma, escutar. O difícil disso tudo que a gente leu é praticar, né? É o vigiai e orai, né? Que Jesus tanto fala. Oração para que a gente esteja sempre junto com Deus, né? Junto com Jesus, no pensamento elevado, constantemente. Quanto mais orações ao longo do seu dia você conseguir fazer, melhor para você garantir esse estágio de elevação, né? E o segundo é o vigiai. O vigiai entra o vigiai pensamentos, que a gente falou na última aula. Vigiar pensamento, porque pensamento se transforma no que a gente fala, e o que a gente fala acaba se tornando em ações, e as ações acabam se tornando nos hábitos do dia a dia. Então, se a gente fala grosseiramente, é porque a gente está pensando grosseiramente. A gente está deixando aqueles pensamentozinhos que surgem saírem pela boca de forma fácil e sem parar para raciocinar, né? Numa preguiça mental. A verdade é essa. E a maioria faz isso, né? É um exercício de todos, né? Constantemente. E não é assim um estalar de dedo, pronto. Resolvi, agora eu estou controlando a minha mente. Não, não é. A gente sabe disso, não é fácil. O controle da mente, do que a gente está pensando e do que a gente está falando, é um trabalho gradual, que requer um exercício diário. Da mesma forma que você está fazendo um exercício para o seu corpo, um exercício para você ficar mais forte, mais saudável, da mesma forma é um exercício para controle da sua mente. E esse exercício, ele tem algumas etapas. A gente tem um vídeo aqui que falamos sobre isso aqui no canal também. Inscreva-se no canal para que você receba também. Mas tem um vídeo nas palestras, no conjunto no subcanal de palestras, em que falamos só sobre o controle do pensamento, o controle do que a gente está, do que está florescendo através do nosso subconsciente, através do nosso pensamento. Porque isso é o início de tudo, pessoal. É o nosso interior. É de onde sai tudo. Se a gente consegue ter um interior florido, né, calmo, tranquilo, você só vai colocar coisas boas para fora. Então, o que ele falou aqui? Ele falou sobre gritos, né? Então, controle de gritos, falação, falar alto, e lembrando sempre aquele pensamento de que, olha, é muito melhor você não falar nada, ficar em silêncio, exercitar o silêncio. O silêncio é uma paz interior tremenda e te possibilita ouvir um pouquinho, né? Algo que hoje em dia a gente é cada vez mais difícil, né? A gente encontrar uma pessoa que saiba ouvir, que saiba escutar o que o outro está falando, para depois colocar o seu ponto de vista ou a sua sugestão, o que for permitido também no diálogo que você estiver tendo. Mas é muito importante saber ouvir. E para saber ouvir, a gente tem que saber também fazer o nosso silêncio, o nosso esvaziamento interior, para que a gente consiga escutar. E mais do que escutar as palavras, escutar o indivíduo, né? O que ele realmente, qual é o problema? Porque às vezes as palavras saem de uma forma, mas a expressão do problema que está por trás das palavras é outra. Então a gente tem que procurar também tentar entender, tem que ter compreensão das situações para que se coloque as palavras da forma correta, de forma tranquila, com raciocínio, né? Cortando o supetão, cortando
o improviso que a gente falou na última aula também, evitando falar de improviso, né? Evitando as brincadeirinhas que não devem ser feitas, né? Porque novamente, normalmente saem de improviso e não são você que está fazendo, né? Pode ser que não seja você que esteja provocando aquelas brincadeiras, como a gente sabe no Espiritismo. Então, a gente controla. O que, que a gente faz? A gente evita, a gente passa sempre no nosso raciocínio, olha, é bom isso. O que eu estou falando vai levar para o outro da minha família, que está próximo a mim, né, um aconchego, um conforto, uma orientação produtiva que realmente vai ajudá-lo? Ou é só uma crítica? Ou é só para implicar, para cutucar, né? Então, esse raciocínio, esse filtro que a gente tem que exercer constantemente, né? Ah, ele é trabalhoso, com certeza. Ele é muito mais fácil você falar de improviso, falar a primeira coisa que vem na cabeça, muito fácil, né? Mas quando a gente passa pelo nosso filtro noético, a razão noética dos nossos sentimentos internos do bem, né? E é uma coisa que você vai, aos pouquinhos, engrandecendo em você, né? Esse seu filtro ele fica cada vez maior conforme você vai exercitando ele. Você melhora também o seu convívio na sua casa, tá? Existem dois tipos de inteligência que hoje a psicologia estuda, né? Mais do que dois, mas tem dois que eu quero citar aqui que são muito importantes, né? É a inteligência emocional e a inteligência afetiva. Então, é importante a gente trabalhar as duas. O que é inteligência emocional? Inteligência emocional é você saber lidar com os problemas, tendo na mente de que os problemas vão sempre acontecer. Sempre acontecem probleminhas aqui, probleminhas ali. Mas sabendo que eles são passageiros, né? Então, lembrando sempre da transitoriedade, ou seja, é passageiro, com certeza, daqui a pouquinho está tudo resolvido, né? Isso a idade mostra para a gente também, mas você que é jovem, às vezes ainda está, né, dependendo da idade, e aí entra num drama muito grande, uma tristeza por causa de um problema que às vezes é assim, ó. Não faça isso. Porque toda vez que você entra num drama, entra numa tristeza por causa de um problema, seja ele qual for, você piorou o teu campo vibratório. E aí, o que você acaba atraindo, né? Por causa da tristeza e por causa do campo vibratório? Acaba atraindo mais problema, mais coisa não boa, né? Importante falar também que a gente não deve reclamar, né? A gente não deve reclamar, né? Quando a gente reclama, seja lá o que for, quando você reclama, você está clamando duas vezes. Você está pedindo de novo, né? Então, toda vez que você reclamar, você deve imaginar a espiritualidade, né? Olhando, observando e dizendo assim, olha, ele está reclamando de novo lá embaixo. Ele vai ter que passar por esse problema de novo, até ele compreender, saber resolver o problema da forma correta. Nós estamos aqui encarnados para isso, para saber passar pelos problemas de forma correta, de forma lúcida, de forma raciocinando, utilizando a nossa mente da forma correta que ela deve ser utilizada, né? E quando a gente consegue isso, quando a gente consegue passar pelos problemas, percebendo sempre o aprendizado no problema, né? Não olhando um problema como uma tristeza, algo terrível, não. Compreendendo que ali tem sempre um aprendizado, ali a gente sempre tem o que tirar de bom, a gente segue em frente, então, com um conforto de que aprendeu alguma coisa, de que aquele problema ele veio porque tinha que te trazer algum aprendizado e que é transitório. Isso é talvez um dos pontos mais importantes que a gente tem que ter na cabeça, é a transitoriedade do mundo em que vivemos, né? Muito bem, ele fala aqui também sobre, assim, eu falei do inteligência emocional, né? E a segunda inteligência,
é a inteligência afetiva. A inteligência afetiva é importantíssima, porque principalmente no convívio doméstico, né? Mas em toda parte, em qualquer local que você vá, mas no recinto doméstico é muito importante. A inteligência afetiva é aquela pessoa, aquele ser que ele procura passar o bem para as outras pessoas, procura fazer as pessoas que estão ao seu redor se sentirem bem, ficarem bem. Como eu vou fazer esta pessoa se sentir bem hoje? O que eu posso falar que vai agradar, que vai trazer uma coisa boa? Sem reclamação, sem crítica, sem olha o lado bom. O que eu posso, o que ela tem de bom que eu vou elogiar hoje? Além de dizer um bom dia, além de dizer eu te amo, além de dar um beijo, além de dar um abraço, tudo isso conta. Tudo isso entra na inteligência afetiva, tá? E reparem que a inteligência afetiva, ela não vale só no recinto doméstico. Leve a inteligência afetiva e a inteligência emocional, principalmente. Leve para todos os lugares. Trabalho, inclusive. Né? Você estar no trabalho, reconhecer os problemas como um desafio que vai te agregar conhecimento, que vai te... E rapidamente você vai resolver. Né? Ter em mente que tudo tem o seu lado bom. Então é aquela história de que, olha, não vou olhar um copo d'água e vou dizer, um copo vazio, que coisa, de novo um copo vazio, eu quero o meu copo cheio. Né? Não, a gente vai passar a olhar um copo d'água e vai ver, puxa, está pela metade, mas que bom, tem meio copo de água. Né? Que delícia, eu vou beber essa água e vou ainda agradecer a Deus. Deus, obrigado por esse copo de água. Né? Então, é isso que é a inteligência emocional, olhando e vendo sempre o lado bom das coisas, sempre com positividade. Né? Mais uma vez, a gente tem um vídeo que fala muito sobre positividade aqui no canal, por isso inscrevam-se também para poder estar participando e recebendo aí os avisos. Bom, pessoal, e eu acho que é isso, né? O restante aqui ele fala um pouquinho sobre a harmonia. A harmonia tem a ver com a inteligência emocional e a inteligência afetiva, tem muito a ver. Quando você começa a controlar isso, né? É uma forma de que você está sempre procurando o bem das pessoas, tá? Não pare esse exercício, é um exercício diário. Você vai ver a sua vida melhorando gradativamente, melhorando aos poucos. Mas eu fiz um carinho, recebi de volta uma pancada. Não tem problema, continue fazendo o carinho, continue tratando da forma correta, né? Existe um ditado que diz, olha, cada um dá o que tem de melhor. Então você dá flores, se o outro não tem flores, se o outro tem pedra, ele vai tacar pedra, mas a coisa vai melhorando, acredite, principalmente num recinto doméstico que você precisa do convívio bom, né? A gente tem que fazer essa prática até para servir de exemplo, para mostrar o caminho correto para os que estão contigo. Bom, em matéria de doença, fale estritamente o necessário, né? Isso tem o motivo disso é que toda vez que você fala de doença, que você comenta de doença, você acaba atraindo aquilo que você está falando muito, né? Então, as coisas ruins a gente evita ficar repetindo, ainda mais falando alto e tudo, né? A gente, quando precisa conversar, a gente senta, fala calmamente, com toda mansuetude, com toda calma e raciocínio lógico, né? Dos problemas e pronto. Mas não fica repetindo com frequência, nem falando demais sobre aquele assunto. Falar, quando for necessário, restritamente o necessário. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Né? Inteligência afetiva entra aqui. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura. A crítica, então, dentro do lar doméstico é terrível. Né?
é mais fácil a gente, muito mais, mais fácil não, mas é mais correto a gente servir como exemplo, né? Fez errado, eu vou lá e faço o certo, né? E mostra o caminho, mostra como tem que ser, como tem que ficar melhor, né? Não significa que a gente não deve orientar, que a gente não deve mostrar o caminho, mas sempre com uma palavra tranquila, com uma palavra leve e não com críticas, com grosseria e tal. Pessoal, eu acho que é isso, tá? Eu acho que já por hoje, em termos de reforma íntima aqui, falamos bastante. A minha sugestão é exercitem dia e noite, tá? E aí, gradativamente, o teu ambiente doméstico, a tua aura, a tua vibração vai começar a melhorar e trazer muita coisa boa para a sua vida cada vez mais, né? Bom, vamos ao livro dos Espíritos agora. Hoje a gente vai ler o capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3. E vamos, então, falar da criação. Vamos falar da formação dos mundos, e aí vamos do 37 ao 42. E depois nós vamos falar da formação dos seres vivos, que vai do 43 ao 49. Muito bem, vamos então à questão número 37. A questão número 37 do livro dos Espíritos, né? Formação dos mundos. O universo abrange a infinidade dos mundos que vemos e dos que não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço, assim como os fluidos que o enchem, né? Então, esse é um comentário antes de começar as perguntas, antes de começar a pergunta 37. 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus, né? Já falamos que Deus é eterno, já vimos isso anteriormente, né? E aí a pergunta aqui de Kardec é, olha, o universo foi criado ou ele existe igual a Deus, né? E é eterno, né? E aí a resposta dos espíritos é, fora de dúvida, que ele não pode ter se feito a si mesmo. O universo não pode ter se feito, né, a si mesmo. Se estivesse como Deus de toda a eternidade, não seria a obra de Deus. E anteriormente, quando Kardec perguntou, olha, o que é Deus? Né? Foi a primeira pergunta do Livro dos Espíritos. A resposta foi Criador de todas as coisas. Então, essa é uma questão aqui fácil compreensão e que casa com a resposta que os Espíritos deram à pergunta número 1, né, em que dizem que Deus é o Criador de todas as coisas. 38. Como Deus criou, como criou Deus o universo? E a resposta, para me servir de uma expressão corrente, direi, pela sua vontade. Nada caracteriza melhor essa vontade onipotente do que estas belas palavras da Gênese. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Então aqui os espíritos pegaram um trecho da Gênese, né, conhecido, e faça-se a luz, e a luz foi feita, né, por vontade de Deus, né? Então essa é a resposta aqui dos espíritos. Questão 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Resposta. Tudo o que a esse respeito se pode dizer e podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria disseminada no espaço. E aí isso a ciência já sabe, né? A ciência prova cada vez mais, aí vai descobrindo. E aí vale a pena um comentário, né? O Espiritismo ele tem como uma das suas premissas, e vai ser comentado aqui numa das respostas aqui, né? É justamente dizendo que, olha, o Espiritismo ele sempre segue a ciência, tá? Ele é uma filosofia, né?
que sempre segue a ciência. Então, se a ciência amanhã ou depois mostrar uma direção, o Espiritismo está ali, junto ali, concordando e direcionando. Tá? Por que os espíritos falam dessa forma isso? Né? Porque, naturalmente, ele sabe que algumas informações não podem ser passadas para pessoas do século XIX, como foi o caso aqui. Kardec, quando escreveu o Livro dos Espíritos, né, foi em 1856, 57, né, sendo que o lançamento foi em 1857. Mas quando ele estava preparando e montando, o fato é que eram cabeças, pessoas, né, com pensamento e com conhecimento do século XIX. Então, não adianta falar que as pessoas não vão entender. E aí só geraria dúvida, descrença, e esse não era o objetivo. Né? Bom, pergunta número 40 agora. Serão os cometas, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em via de formação? Resposta: isso está certo. Absurdo, porém, é acreditar-se na influência deles. Refiro-me à influência que vulgarmente lhes atribuem. Portanto, todos os corpos celestes influem de algum modo em certos fenômenos físicos. Essa é a resposta dele. Então, o que ele disse aqui foi, olha, perfeito, os cometas podem acabar se transformando em mundos, né? Um cometa, dependendo do tamanho dele e tudo, ele pode acabar se transformando até num planeta, né? Dependendo do seu porte, do seu tamanho. Porém, absurdo é achar que eles acabam influenciando e como os antigos acreditavam, né, que o surgimento de um cometa no céu era o fim do mundo, ou então era uma determinada predestinação de que um aviso ou alguma coisa desse tipo. Né? Isso era puro medo de sociedades antigas que não compreendiam como funcionava o universo. Pergunta número 41. Pode um mundo completamente formado desaparecer e disseminar-se de novo no espaço a matéria que o compõe? Resposta: sim. Deus renova os mundos como renova os seres vivos, né? Então é isso, né? Deus renova o mundo como renova os seres vivos. Então acontece de repente de um planeta explodir, acontece de um planeta, como acontece também de um planeta nascer, de um novo planeta ali começar a se formar, né? E assim funciona o universo. Né? Mas e os espíritos que estavam naquele planeta, o que acontece com eles, né? Naturalmente eles desencarnam, vão para um estágio, ficam no mundo dos espíritos, aguardando uma oportunidade. Se o planeta acabou, eles são movidos para outro planeta para terem continuidade no seu processo evolutório, né? Ou seja, vão continuar evoluindo em um outro planeta, dependendo do seu nível, né? Mas tudo continua, existe as transformações, né? E aí entra a transitoriedade do universo, né? Nada do universo é imutável, né? Ou seja, é assim e pronto, não é, né? Mas é isso. 42. Poder-se-á conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe, e bem louco será quem pretenda sabê-lo, ou conhecer. Que número de séculos dura essa formação? Né? Naturalmente, hoje a gente, com o andar da ciência, a gente já consegue saber aproximadamente quanto tempo demorou na formação do planeta Terra. Mas existem outros planetas
né? Bilhões e bilhões, trilhões de planetas no universo, né? E cada planeta tem um perfil diferente, uma formação diferente, né? Inclusive, existem planetas mais sutis, planetas mais matéria, né? E o tempo de formação, naturalmente, aí muda de um para o outro, tá bom? E não acaba nunca, né? O planeta, ele constantemente ele está se arrumando, se ajustando, se preparando e se modificando. Nosso próprio planeta aqui, ele constantemente a gente percebe que ele está tá mudando, né? Então tem um vulcão aqui, um vulcão outro ali, e o planeta vai, uma hora ele esquenta, outra hora ele esfria, e assim vai. Assim são os corpos, né? E os seres vão evoluindo naquele planeta. Quando não for mais possível evoluir naquele planeta, eles vão sim ser levados para outro planeta. 43. Formação dos seres vivos. Entramos agora no pedaço de formação dos seres vivos. E a pergunta é: quando começou a Terra a ser povoada? A pergunta é interessante, né? E Kardec levantou essa dúvida. E aí a resposta foi: no começo tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Bom, não falaram muito aqui, não falaram muito sobre o tempo aqui, né? Não precisaram quando começou a Terra a ser povoada aqui. Mas Kardec compreendeu que, olha, não era a mensagem para passarem, né? Ou seja, muita coisa os espíritos fazem assim, olha, essa mensagem sim, essa mensagem não interessa muito, deixar que a ciência vai providenciar essas respostas para eles, né? No tempo que couber, né? No tempo em que Deus achar apropriado. Então, nesse caso aqui, eles comentam que, olha, tudo era caos no início, né? E aí eu só coloco aqui que era caos do ponto de vista de que muita confusão, né? Muita ainda não formação da complexidade da matéria, né? Então a matéria ainda não tinha uma complexidade, ainda estava tudo ainda muito gasoso, ainda em informação. É isso que transforma, que nos traz essa mensagem aqui. 44. De onde vieram para a Terra os seres vivos? Ou seja, de onde vieram os seres vivos para a Terra? E a resposta: a Terra lhes continha os germes, que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram desde que cessou a atuação da força que os mantinha afastados, e formaram os germes de todos os seres vivos. Estes germes permaneceram em estado latente de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício ao surto de cada espécie. Os seres de cada uma destas se reuniram, então, e se multiplicaram, né? Esses germes aqui, ele quer dizer assim, a semente dos seres, né? Eu acho que a gente tem que entender dessa forma, a semente dos seres, né? Então, essa semente dos seres estava já incutida no planeta, né? E depois, gradativamente, ela foi, da mesma forma que a semente das plantas e a semente de todos os seres começou, então, a gradativamente nascer, né? Como a gente viu anteriormente, através do fluido cósmico, né? Trazendo vida para todos os seres, então, e permitindo mais à frente, mais adiante, o surgimento e a conexão dos espíritos com os seres mais evoluídos, né? Questão 45.
onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Resposta: achavam-se, por assim dizer, em um estado fluido no espaço, o fluido cósmico, no meio dos espíritos ou em outros planetas à espera da criação da Terra, para começarem existência nova em novo globo. Então, o fluido cósmico, ele existe em todo o universo, né? Por isso é que o Espiritismo, baseado nessas respostas, o Espiritismo acredita em existência de vida em outros planetas, né? A ciência hoje, né, ainda não conseguiu provar, mas a maioria dos cientistas acha muito improvável que não haja vida fora da Terra, né, em algum outro planeta. Algum tipo de vida, tá? Quando a gente fala exista vida, não significa seres humanoides igual a nós, não. Outros tipos de seres, com até mais inteligência que a gente, né? Ou menos também inteligência, vai se encontrar, né? Mais cedo ou mais tarde, eu acho que até antes do que a gente imagina, vão estar aparecendo, então, os seres de outros planetas também, que nada mais são do que espíritos em evolução, igual nós somos também, né? Então, por que existiriam só seres em evolução no planeta Terra? Né? Se a gente olha para cima e vê bilhões, trilhões de planetas, né? É muito egocentrismo achar que nós somos os únicos, que nós somos os principais, os melhores, e Deus só olha para a gente, né? Não. Esse não é o pensamento do Espiritismo. A gente olha e reconhece a grandeza do universo e a grandeza de Deus, né? E acredita, sim, que da mesma maneira que nós povoamos toda a Terra, também existem civilizações em outros planetas. Mas vamos falar sobre isso mais para frente um pouco. Não quero me antecipar. Pergunta 46. Ainda há seres que nasçam espontaneamente? Resposta: sim, mas o germe primitivo já existia, em estado latente. Sois todos os dias testemunhas deste fenômeno. Os tecidos do corpo humano e dos animais não encerram os germes de uma multidão de vermes que só operam para desabrochar. A fermentação pútrida que lhes é necessária à existência, uma pergunta, tá? Ou seja, ele está dizendo aqui, olha, será que você não vê aí a quantidade aí no tecido do corpo humano e dos animais, né? Os micróbios, as bactérias, todos esses seres minúsculos, né? Querendo aflorar, né? É isso que ele chama aqui de vermes, né? São esses seres minúsculos ali que estão querendo. Tem um espírito ali dentro? Não, não tem. A gente já leu em questões anteriores que o espírito ele está no ser humano. Mas existe ali um princípio vital. Né? A gente já falou sobre isso nos vídeos anteriores. Um princípio vital que existe, inclusive, nos minerais. Né? Os minerais, uma pedra, uma rocha, também tem um princípio vital. As plantas também têm um princípio vital ali dentro deles, né? Fazendo eles já terem os primeiros sentimentos, as primeiras sensações. Já vimos isso anteriormente também, falamos sobre isso daí. E é isso aqui que os espíritos comentam. Questão número 47. Estamos terminando, vamos até o 49 hoje. Questão número 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Resposta: sim, e veio a seu tempo. Foi o que deu lugar a que se dissesse que o homem se formou do limo da terra, né? Então é isso, né? O que ele diz aqui foi que, olha, começamos ali, o processo de evolução saiu ali também estava incutido ali nos germes no globo terrestre, né? Contido nos elementos orgânicos do globo terrestre. 48. Poderíamos conhecer a época do aparecimento do homem e dos outros seres vivos na Terra? Resposta: não.
todos os vossos cálculos são quiméricos. Então, o que ele está dizendo aqui, olha, não, provavelmente não conheceis. E aí, a conclusão que eu pessoalmente chego, o que eu acho, tá? É que nós, o ser humano em si, né? Como se fala ser humano, ele é de muito, muito antes do que se imagina. O nosso planeta ele tem 14 milhões de anos, né? 14. Os cientistas hoje acreditam que o universo tem 14 bilhões de anos, né? Mas isso é até onde eles conseguem enxergar, né? Tem isso também, né? Então, a estimativa deles é 14 bilhões. E o planeta, nosso planeta, teria alguma coisa em torno de 4,5, 4,7 bilhões de anos, né? Então, o universo com 14, 14,7, e o nosso planetinha aqui com 4 bilhões de anos. Bilhões de anos. Tá? É muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Ah, mas no princípio não tinham ainda vegetação. Não, é verdade, é verdade. Mas a partir de quando que surgiu a vegetação? Né? Há quanto tempo que já existe já o ser humano caminhando aqui? Né? O máximo que a gente consegue olhar para trás hoje são o quê? 400 mil, 500 mil anos, né? Eu acho que o máximo que se achou de algum tipo de resquício foi algo em torno disso. Bom, o fato é o seguinte, o fato é que a resposta deles aqui nos faz entender que provavelmente o ser humano é muito mais antigo do que isso, né? Então é isso. Bom, lemos o 49 agora, né? Então é isso. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos do globo, né? Por que não se formam espontaneamente os homens na origem dos tempos? Esse é o 49. Agora vamos ao 49, então. 49. Se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que não se formam espontaneamente os homens, como na origem dos tempos? Resposta: o princípio das coisas está nos segredos de Deus. Entretanto, pode dizer-se que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorvem em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação, para os transmitir, segundo as leis da reprodução. As leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies de seres vivos. Então, olha, é uma resposta interessante, que eu entendo aqui, que ele fala um pouquinho aqui sobre leis da reprodução, né? E eles absorveram em si mesmos os elementos necessários para a sua própria formação. O que a gente entende? Que ele está fazendo uma evolução própria, né? Evolutiva. Então, seria um processo de evolução dos seres, não é? Ao longo aí do tempo, né? Bom, quando se fala sobre isso aqui, existem outros livros espíritas também, né? Que explicam que existe também a ação de espíritos que ficam controlando e ajudando, né? Ajudando na formação e na modelagem das espécies, né? Então, tem alguns outros livros que a gente vai ler e que vão falar sobre isso também, que essa modelagem principal Deus colocou, mas os seres são sempre acompanhados, né? Nós estamos com nossos mentores estão sempre orientando, direcionando o caminho. É só a gente saber ouvir, a gente estar também numa vibração que permita esse encaminhamento, essa ouvir os nossos mentores, né? Ouvir a espiritualidade de uma forma mais aberta. Vamos encerrando então por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, deixem seu like e façam a sua inscrição. E nos vemos na próxima aula. Um beijo nos corações.